Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre uma questão de família, né? Uma questão de pais e filhos. Outro dia eu estava lendo aquela revista da Sociedade Feminina da Mulheres Cristãs em Ação da Igreja Batista e uma das lições que pediram para eu apresentar era sobre Jacó, com que teria o filho favorito, um favoritismo por José. Tratava do capítulo 37 de Gênesis, né? Que fala sobre Jacó dando preferência a José como filho. Especialmente o versículo 3 diz: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. E continua dizendo que os irmãos de José tinham raiva dele, não gostavam dele. E na lição da revista, assim como em outras pregações que a gente ouve, a gente vê pessoas condenando Jacó por ele ter sido um pai que deu preferência mais a um filho do que a outros, e colocando a culpa em Jacó do ocorrido na sua vida ali, daqueles problemas todos. Entretanto, é interessante a gente pensar que a questão aqui da preferência a José não era necessariamente um problema, né? Porque às vezes a gente pega algumas coisas, algumas ideias e pega emprestado de outros lugares, seja da filosofia ou da psicologia, e traz para a Bíblia, quando na verdade não tem nada a ver com as escrituras, aquela interpretação. Por exemplo, essa ideia de que Jacó preferia mais a José e que isso gerou o problema para Jacó e para toda a tribo ali naquele momento, isso é uma ideia errada e que vem da psicologia. Pegaram uma ideia da psicologia de que você não pode dar preferência ao filho e tal, e coisas assim, e trouxeram e colocaram na história de Jacó, certo? Existem muitas pessoas que trazem coisas da psicologia ou da filosofia e colocam na Bíblia, mas não é por aí. A Bíblia é que é o referencial. E vou provar para você que José não era preferido à toa. Claro que ele diz aqui que era o filho de sua velhice, ou seja, porque era um dos mais novos, né? O mais novo era Benjamim. Mas José era um dos mais novos, né? Quase o último, né? Então ele era um dos filhos preferidos porque ele era um dos mais novos, mas também por outros motivos, e não só por isso. Se você for olhar, por exemplo, em Gênesis, deixa eu ver aqui, Gênesis 35, capítulo 22, você vai ver uma coisa interessante sobre os filhos de Jacó, os outros filhos, que não José e Benjamim. Veja assim, veja só. E aconteceu que habitando Israel naquela terra, na terra onde em Betel, né? Partiu dali Israel e estendeu a sua tenda ali de Midigal-Éder. A terra era Midigal-Éder, desculpe. E aconteceu que habitando Israel naquela terra foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o. E eram 12 os filhos de Jacó. Quando José já tinha nascido, e Benjamim também, que já eram 12 os filhos, Bila era concubina de seu pai. E Ruben, um dos filhos, o filho mais velho, ele foi deitar-se com a concubina de seu pai. Ou seja, não era um filho assim que fosse tão cuidadoso e tão zeloso das coisas. Então nós vemos aí que existe um problema que está além propriamente de José ser preferido. Jacó sabia o caráter de seus filhos, sabia o caráter de Ruben, por exemplo. E ainda tem mais, Simeão e Levi, outros dois filhos de Jacó, né? Quando Diná, a irmã deles, foi abusada por um nobre, digamos assim, né? O nobre diz, eles fizeram um acordo com esse nobre, né? O nobre se apaixonou por Diná e falou assim, não, vou casar com ela e apagar esse problema e nós vamos nos tornar uma família. Eles iam se tornar somente uma família, né? E resolver aquele problema de ter abusado da irmã dos filhos de Jacó. Mas Simeão e Levi fizeram uma traição. Disseram que só aceitariam aquela família, né? Caso eles fizessem a circuncisão. Se todos daquela outro povo se circuncidassem, eles seriam aceitos como povo de Israel. De boa fé,
todos aqueles aceitaram, né? Todos eles aceitaram e fizeram aquele tipo de ritual, digamos assim, e se circuncidaram e ficaram doentes por um tempo, porque, para quem não sabe, a circuncisão é o corte de peles que estão nos genitais masculinos, né? Um determinado corte de peles que sobram nos genitais masculinos, isso que é a circuncisão. Então eles estavam com esse corte e estavam se recuperando e estavam muito fracos. Mas o que aconteceu? Já, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, sabendo que eles estavam doentes, eles foram lá e, contra o acordo que fizeram entre uma família e outra, eles fizeram aqui: mataram ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram de nada a casa de Siquém e saíram. Ou seja, mataram o marido da irmã, né, que tinha aceitado, resolvido aquele problema, e ainda tomaram a irmã de volta. E diz o seguinte, que aquele o filho, esse filho de Amor, né, esse Amor, que é Amor com H, diga-se de passagem, ele era mais nobre do que os filhos de Jacó, né? E era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veja o versículo 19 do capítulo 34. Não tardou o mancebo em fazer isto, ou seja, casar-se e continuar, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai, ou seja, era uma pessoa honrada. Até ele, que não era israelita, era mais honrado do que os filhos de Jacó. E se você volta ainda para o versículo capítulo 37, você vai ver que está falando das gerações de Jacó, e José tinha 16 anos. E ele apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava eles com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, que são as concubinas de Jacó. E José fazia uma má fama deles a seu pai, ou seja, José ia lá ver o que eles estavam apacentando, e José contava: ó, esses caras aí fizeram isso, isso e isso, pai, isso aí vai gerar problemas para a família. E Jacó chamava a atenção deles e dava reprimendas a seus irmãos. E por isso os irmãos de José não gostavam de José, porque José era um cara que queria as coisas certas e não queria bagunça. Como vemos, Simeão, Levi e Rubem, que são três exemplos dos irmãos, os outros irmãos concordavam com eles, né, com esses que fizeram coisas terríveis. Nós vemos aí que Jacó não estava preferindo José porque somente ele era filho de sua velhice, mas também porque ele era filho de sua velhice. Mas ele preferia José porque conhecia o caráter de José. Ele conhecia o caráter de José. Então o que isso nos ensina é que nós devemos conhecer o caráter de nossos filhos e valorizar o caráter de nossos filhos, né? Não ficar com aquela ideia: eu sou culpado porque meu filho fez isso, fez aquilo e tal. Não, isso é coisa de que não tem nada a ver com as escrituras. Seu filho é responsável por ele mesmo quando ele é maior de idade, certo? E perante Deus e perante os homens, diga-se de passagem. Então, portanto, vamos tirar essa ideia de psicologia das escrituras, dizer: Jacó valorizou mais José, isso aí gerou um trauma terrível, que os irmãos ficaram com raiva de José por causa de Jacó. Não, não ficaram com raiva de José por causa de Jacó. Eles ficaram com raiva de José porque José era melhor do que eles, era mais justo do que eles. E Jacó preferia José porque ele via em José uma pessoa que tinha muitos talentos, alguém que levaria sua família a um futuro melhor. Ao contrário, que se fosse colocado aos seus irmãos, não daria certo. Tanto é que Deus abençoa José com sonhos, e até que José chegou a ser o governador do Egito. Mas essa é outra história. Mas quando José chegou a ser o governador do Egito, ele conseguiu salvar a vida de todos os seus irmãos que iriam padecer de fome durante uma grande escassez que houve na terra, né? Então, portanto, quando você gostar de um filho, não se preocupe com isso. Não é porque você gosta de um filho que o outro vai ficar ruim, né? Que o outro vai ficar mal. O outro só vai ficar mal se ele for mal, se ele escolher ser mal, né? Se não for isso, não vai ter problema, né? Então não se preocupe de seguir essas ideias psicológicas e esquecer o que a Bíblia está mostrando. Está mostrando que José era um bom filho e que os outros filhos não eram tão bons assim. E que precisavam, inclusive, de José para que José fizesse as coisas certas e salvasse aquela família pela providência divina. O próprio Deus escolheu José.
Então eu quero deixar isso para vocês, porque às vezes nós somos tentados a seguir ideias psicológicas, teorias e coisas parecidas, mas não siga isso, tá? Não siga essas coisas, procure seguir o que a Bíblia diz. Às vezes a gente até segue porque não parou para ler direito, mas quando você lê direito o texto bíblico, não faz sentido você continuar insistindo nessa mesma tecla, nessa mesma teoria. Então a gente já sabe aqui que Jacó amava José e escolheu José por um bom motivo, né? E que os irmãos de José não eram lá essas flores todas que se cheirem, né? Então tomemos cuidado com as interpretações estranhas que podem ocorrer.